Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. É sempre um prazer imenso interagir com vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou passando aqui rapidinho para fazer mais uma breve transmissão. Iremos concluir o estudo que estávamos estudando desde os vídeos anteriores a respeito das imagens de escultura. É lícito fazer imagens ou não? O cristão deve ter imagem de escultura ou não? Então nós estamos estudando aí já uns dias atrás aí fazendo esses vídeos e vamos agora dar continuidade. Bem, estávamos falando no vídeo anterior a respeito dos padres pré-nicenos, ou seja, antes do Concílio de Nicéia, e escritores e teólogos eclesiásticos, certo, que pregaram contra as imagens de escultura, né, contra a idolatria, certo? Então nós citamos alguns exemplos, certo? Então tem vários, certo? Então estou aqui citando alguns, né, para que vocês possam entender, mas existe um número bem maior. Por exemplo, como já estava falando, né, nos vídeos anteriores, a epístola de Barnabé, certo? A epístola de Barnabé também condena a idolatria. Vem Justino Mártir, né, conhecido como São Justino Mártir, que viveu por volta do ano 100 a 165, ano no qual foi martirizado, certo? Então vamos para outro aí, Minúcio Félix, né, também condena a idolatria. Atenágoras de Atenas, certo? Irineu de Lyon, né? Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo do apóstolo João, certo? Então, Irineu de Lyon condena a idolatria, né? E ele ainda diz mais no seu livro Contra as Heresias, né? Ele diz que os gnósticos tinham o costume de coroar as suas imagens, né? Imagens de Cristo, imagens dos apóstolos. Eles tinham o costume nas festividades coroar estas imagens, né, conforme o costume pagão, né? Ou seja, mostrando que isso era um costume pagão e não era uma prática cristã, né? Então, nós vemos de maneira clara, isso refuta a ideia, né, do catolicismo romano, que diz que a igreja ali no primeiro e segundo século cultuava as imagens pelo fato das pinturas encontradas nas catacumbas de Roma, como nas catacumbas de Priscila, nas catacumbas de Domitila, por exemplo. Então nós, como já explicamos nos vídeos anteriores, essas imagens pintadas não tinham fins idolátricos e não tinham cultos direcionados a elas. As imagens pintadas feitas pelos primeiros cristãos tinham uma intenção, tinham um objetivo pedagógico de ensinar, de instruir e não de induzir o povo cristão à idolatria, certo? Então, quando analisamos os escritos dos pais pré-nicenos, nós entendemos, né, como eles são realmente aversos a esse tipo de prática, certo? Então, citamos outro aqui, Tertuliano, por exemplo. Tertuliano, sistematizador da doutrina da Santíssima Trindade, também condena, certo, a idolatria. Um bispo também muito famoso também em seus escritos, Mileto de Sardes, né? Na verdade Melito de Sardes, né? Melito de Sardes, ele escreve também contra a prática idólatra, contra a idolatria. Um escritor também, teólogo muito importante, pai pré-niceno também, Epifânio, né? Epifânio também é muito conhecido pela sua obra Anarion, é conhecido no meio católico romano como Santo Epifânio. E Epifânio condena de maneira clara e taxativa a prática idólatra, né? E o culto às imagens de escultura, né? Tanto é que tem uma citação de Epifânio que ele fala que chegou numa igreja e viu um véu suspenso, né, com a imagem de Cristo, parecia ser de Cristo ou de outro santo, né, e ele rasgou aquele véu, dilacerou aquele véu, né, porque ele disse que não era possível, né, aceitar que uma afronta
dessa a Deus estivesse na igreja de Deus, né? Então, isso mostrando de maneira clara que eles eram contra realmente a essa prática idólatra, ao culto que era prestado às imagens, né? Mostrando que de uma certa forma quem tinha essa prática eram os pagãos, certo? E não os cristãos primitivos, certo? Então, não confundamos a questão de ilustração através de pinturas de imagens pintadas, com cultos prestados a imagens de escultura. Até porque, por exemplo, quando você estuda o cristianismo de um modo geral, você estuda não apenas o catolicismo romano, quando você estuda também, por exemplo, a Igreja Católica Ortodoxa, né, você vai ver que, por exemplo, os ortodoxos ainda hoje eles mantêm as imagens pintadas, certo? Os ortodoxos não aceitam esculturas tridimensionais, certo? Então, como foi que as esculturas começaram a surgir? As esculturas elas começaram a surgir após o rompimento o rompimento da Igreja de Roma com a Igreja Ortodoxa, certo? O rompimento aconteceu em 1054. Então, os ortodoxos permaneceram mais fiéis do que os católicos romanos, porque os ortodoxos não aceitaram inovações no sentido de esculturas, certo? Eles têm quadros pintados, certo? E também são ícones. Lá eles usam ícones. Explicando por quê? Porque o ícone ele traz sempre uma mensagem, uma realidade transcendental, certo? É diferente de uma escultura bonitinha. Vou citar um exemplo aqui. Uma imagem de um santo, né? Vamos fazer uma comparação aqui. Uma imagem de Santo Antônio ou imagem de São Francisco, bem bonitinho, né? Assim, do jeito que está. Ou a imagem de Santa Clara, bem bonitinha, do jeito que está. Ou seja, e de repente lá se queima incenso para ela, se prostra, se faz súplicas, coloca flores, né? Então, realmente o culto está sendo direcionado àquela estátua. Os ícones, pode olhar, os ícones ortodoxos, eles não são bonitos. As pinturas não são belas, as pinturas não são bonitas, porque o ícone não pretende chamar atenção para si mesmo, mas para a mensagem que ele transmite. Então, todo ícone ele transmite uma certa mensagem, certo? E as imagens em si, somente as imagens, certo? Sem mensagem nenhuma, então, ou seja, ela não tem um objetivo concreto do que nós podemos dizer do ícone, do verdadeiro sentido do ícone, certo? Então, a gente já mostra que realmente o catolicismo romano se desviou muito do que significa realmente o ícone, né? Ou a iconografia. Então, vamos lá. Então, por exemplo, o concílio de Elvira, que não é um concílio, foi um concílio ecumênico, foi um concílio regional, condenou também a questão das imagens de escultura, certo? E, por exemplo, um movimento chamado iconoclastia, né? Liderado por Leão, pelo imperador bizantino Leão III, né? Foi um movimento totalmente para a destruição das imagens, para a destruição dos ícones. Por isso que é chamado, né, iconoclastia, que quer dizer destruição às imagens, né? E foi um movimento, como se diz assim, um movimento assegurado, também influenciado de uma certa forma por judeus, por muçulmanos, né? Também. E por muitos cristãos que queriam manter a fé dos primeiros cristãos, né? A fé realmente recebida dos apóstolos, e não queriam essa inovação desse culto às imagens, certo? Teve defensores como o Gregório Magno, como São João Damasceno, né? Conhecido no catolicismo, foi um grande defensor da questão do ícone, da veneração aos ícones, mas tudo isso é posteriormente, certo? Então, vamos lá, gente. Então, é justamente isso. Tanto é que, com toda essa luta, só no segundo concílio de Nicéia, 787, é que foi realmente permitido, né, de maneira dogmática e por lei, né, venerar, né, as imagens, colocar as imagens nas igrejas e venerá-las. Então, no segundo concílio de Nicéia, 787. Então, a partir daí, definitivamente,
as imagens foram permitidas, né? Agora, só que as esculturas mesmo, estátuas, elas começaram realmente após o cisma, né, da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente. Aí começaram as esculturas, certo? Que antes tinha imagens pintadas, e estas imagens a igreja ortodoxa ainda conserva hoje. Então, estuda um pouco sobre a igreja ortodoxa para que vocês possam entender. Então, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.